Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja com você, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos para mais uma gravação de mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. Vamos falar de Apocalipse? Que maravilha! Esse livro é simplesmente maravilhoso. Bom, se você está acessando pela primeira vez o canal, eu sou Sérgio Vaz. E você é muito bem-vindo aqui no canal. Tenho muita alegria no coração de saber que você, a partir de agora, está fazendo parte deste projeto que nasceu no coração de Deus. Então eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos envios, novos vídeos. Deixe o seu like e deixe um comentário. Tudo isso para ajudar a ranquear o canal no YouTube, para que mais almas, mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então agora eu vou te dar 3 segundinhos para você fazer isso, se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos lá então? 3 segundos. Pronto. Muito obrigado por ter se inscrito, por ter ativado o sininho, por ter deixado o seu like, assim você vai estar nos ajudando na evangelização e a alcançar cada vez mais almas por esse mundo afora, onde a nossa voz chegar. Então vamos, gente, irmãos, para o vídeo número 13. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 14. Muito bem. Então lá no versículo, no capítulo 12, a gente tinha concluído o capítulo 12 mais ou menos por aqui. Um anjo poderoso estava perguntando com grande voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora? Perguntava o anjo com grande voz. Essa voz desse anjo foi ouvida em todos os lugares, literalmente. Não houve resposta para a pergunta feita pelo anjo, porque não havia, aí diz assim no versículo 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. No versículo 3. Isso significa o que concretamente, irmãos? Ninguém no céu, nenhum anjo, ninguém na terra, nenhum homem, ninguém debaixo da terra, nenhum demônio. Ninguém mesmo era digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí o silêncio no céu e na terra, diante dessa pergunta, era um silêncio profundo. Não havia resposta. Ninguém responde à pergunta do anjo. Então João chora. Ele diz lá no versículo 4, eu chorava muito. João, pessoal, já tinha experimentado muitas coisas na sua vida. Ele tinha andado com Jesus, ele tinha ouvido as palavras de Jesus, ele tinha visto os atos de Jesus. E ele, o discípulo que Jesus amava, foi o único discípulo a permanecer junto à cruz e viu o seu Senhor, a quem amava, morrer na cruz como Cordeiro de Deus. João havia visto como Jesus reconciliou o mundo com Deus. Ele tinha ouvido o grito de Jesus na cruz quando ele disse: está consumado.
Ele tinha sido, inclusive, testemunha do fato de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E estava junto quando Jesus, 40 dias depois de ter ressuscitado, subiu ao Monte das Oliveiras. Também ouviu quando Jesus disse: "Me foi dada toda a autoridade no céu e na terra", lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Então, as expectativas de João quanto à abertura do testamento era muito grande. Mas não foi encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro e de desatar os selos do livro. Então, para João, parecia assim como se fosse, como se o plano de salvação tivesse bloqueado. João muito se entristece com essa triste realidade. Ninguém digno de abrir o livro e de desatar os selos do livro. Então começou a chorar de tristeza. Imagina, João, ansioso, esperando a abertura do livro, testamento, saber quais são os juízos de Deus sobre a terra, sobre as pessoas da terra, né? E não aparece ninguém que seja digno de abrir o livro. Será que não vão abrir o livro então? Então aí ele começa a chorar, né? Mas é como se o plano então tivesse bloqueado. João muito ficou triste, né, dessa nova realidade e começa a chorar de tristeza. Aí João estava chorando quando veio um ancião, um representante da igreja glorificada, e lhe diz: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos", lá no versículo 5 desse capítulo 5. Mas então, irmãos, por quê? Por que será que esse ancião precisava consolar João? João sabia que o cordeiro tinha vencido. Mas então, por que ele precisaria consolar João se João sabia que o cordeiro tinha vencido? Era porque João tinha feito uma coisa que nós fazemos com muita facilidade. Ele tinha desviado o olhar da vitória do cordeiro. A consequência de desviar o olhar da vitória do cordeiro, desviar o olhar de Jesus, sempre acaba em desolação e em lágrimas. João tinha desviado o olhar da vitória do cordeiro. Pelo bloqueio, pelo fato de não ter sido achado ninguém que fosse digno de abrir o livro, João tinha perdido a visão do vencedor. Mas o ancião trouxe ele de volta para a verdade. Então, irmão, irmã, se você está triste, desanimado, abatido, porque não encontra uma saída para suas atormentações, para os seus problemas, Jesus também está lhe dizendo, através da sua palavra: não chore, eu venci, fique tranquilo. Né? Bem, vamos então tratar dos 7 selos que estão a selar o livro. O que são os 7 selos? O livro de Apocalipse contém muitos mistérios. Por isso mesmo, temos que pedir com sinceridade de coração que o Senhor nos dê da sua sabedoria
e que abra o nosso entendimento para que possamos entender esses mistérios. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então podemos entender aqui que os 7 selos que fecham o livro e tornam impossível que ele tenha força de lei até serem abertos. Então, esse livro, esses selos, são os terríveis juízos de Deus, que por causa da maldade dos homens, ainda precisa passar sobre a terra. Para que, no céu e na terra, por força da herança, tudo possa ser renovado. Esses juízos estão para acontecer. Já ouvimos o seu trovejar. Enquanto eles não se realizam, a herança não pode ter força de lei. É preciso que os juízos se realizem. Os juízos referentes aos 7 selos que no próximo vídeo vão começar a ser abertos. Não, ainda não, no outro vídeo vão começar a ser abertos. Então esses juízos estão para acontecer. Já ouvimos o seu trovejar. Enquanto eles não se realizam, a herança não pode ter força de lei. Não podemos receber a herança, enquanto os juízos não acontecerem. Porém, ninguém podia desatar os selos, a não ser o Cordeiro. Agora João vê o vencedor, porque ele diz assim, nos versículos 6 e 7, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, os seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Glória a Deus! João viu o vencedor, viu o Cordeiro, que havia vencido e era o único digno de tomar o selo e o livro e abrir os seus selos. Aqui João não vê o leão, ele vê o Cordeiro. Existe um contraste muito grande entre um leão e um cordeiro. Todo mundo conhece o que é um leão e o que é um cordeiro. Um leão, ele é imponente, ele é forte, ele é vistoso, ele é poderoso, corajoso. Mas o cordeiro é desamparado e fraco. Essa é uma contradição na qual está baseada a redenção para toda a igreja. Tudo aquilo que o Novo Testamento descreve com uma palavra apenas: cruz. O símbolo da nossa redenção. O símbolo da nossa reconciliação com Deus, executado com enorme heroísmo pelo Cordeiro, pelo nosso Senhor e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aqui ele é revelado de uma maneira nova e profunda ao apóstolo João. O Cordeiro como leão, o Rei dos Reis, o Príncipe da vida, como o sacrifício. O leão, o Rei dos Reis, o Príncipe da vida, mas o Cordeiro como o sacrifício. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Onde estava o cordeiro na visão de João? João estava vendo. Onde estava o cordeiro? E aí João diz para a gente, conta para a gente, narra para a gente onde estava o cordeiro. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Ele estava no meio, ele era o centro. Estava cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Jesus Cristo é o centro. Vimos no capítulo 4 que a glória de Deus é o centro, e essa glória de Deus é o Cordeiro, Jesus Cristo. No entanto, irmãos, se João vê o Cordeiro como havendo sido morto, apesar da igreja já ter sido arrebatada até ele, isso indica a validade eterna da redenção. O sangue derramado por Jesus tem efeito que nunca se acaba. Efeitos que nunca se acabam, conforme lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, a gente pode ler isso. Porque nele foi executado o juízo sobre o pecado de todo o mundo. Somente ele é digno de julgar este mundo inimigo da cruz, que se colocou pelo seu livre arbítrio fora da obra de Deus. Vamos de novo aqui, irmãos. No entanto, se João vê o Cordeiro como havendo sido morto, apesar da igreja já ter sido arrebatada até ele, isso indica a validade eterna da redenção. A redenção feita na cruz. O sangue derramado por Jesus tem efeitos que nunca se acabam, conforme lá em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Porque nele, em Jesus, no Cordeiro, foi executado o juízo sobre o pecado de todo o mundo. Somente ele é digno de julgar este mundo inimigo da cruz. O mundo jaz no maligno, o mundo é inimigo da cruz, que pelo seu livre arbítrio, pela sua vontade própria, acabou se colocando fora da obra de Deus, fora da cruz. O Pai entregou o julgamento ao Filho, porque somente ele é digno de abrir os selos do testamento. Assim vemos aqui, através dos olhos de João, o Cordeiro, que parecia ter estado morto, ainda assim em poder e glória. Porque lá no versículo 6 está escrito que ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. As 7 pontas, ou 7 chifres, significam poder, conforme lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 17. Ou também uma arrogância presunçosa, porque a besta, quando surge, também tem 7 pontas, e ele é arrogante. Mas, estranhamente, aqui é usada a palavra grega arnios para cordeiro, que significa suavidade e mansidão. Então é usada a palavra grega, arnios, para cordeiro, que significa suavidade e mansidão.
Já no Novo Testamento, para o cordeiro, já é usada a palavra amnos, A-M-N-O-S, amnos. Os 7 chifres mostram o caráter do cordeiro, em força e poder divinos. 7 é o número divino da plenitude, ou é o número da plenitude de Deus, o número 7. Então hoje a gente fica por aqui, irmãos, nesse vídeo, né? Já estamos com 20 minutos e um pouquinho. No próximo vídeo, no vídeo 14, a gente vai concluir o capítulo 5 do Apocalipse, tá? A gente conclui e depois no outro, esse é o 13, o próximo é o 14, no 15 então, no vídeo número 15, vai começar a abertura dos selos, a abertura dos juízos de Deus sobre a terra. Lá no capítulo 16, no vídeo número 16. Hoje a gente fica por aqui então, no próximo a gente continua e termina, conclui o capítulo 5 do livro de Apocalipse, dos versículos 1 ao versículo 14. Todo o capítulo 5 vai ser concluído no próximo vídeo. Então, que Deus abençoe vocês na paz de Jesus. Fiquem todos na paz de Jesus. Um abraço, tenham um bom fim de semana, se a gente não postar mais nenhum vídeo, né? Um bom final de semana. E fiquem na paz de Jesus e que Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço, irmãos.